Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje vou estar apresentando aqui o seminário de neurofisiologia acerca do olfato. Eu sou o Lucas e o grupo é o Arthur, Isaías e eu. E aí a professora é a Cristiane Tilelli. Bom, o artigo que a gente selecionou para fazer esse trabalho aqui sobre o olfato é um artigo recente, publicado em 2020, que tem título de Anosmia no Covid-19, uma estrada tortuosa para estabelecer o mecanismo celular. E ele é um artigo que foi publicado na revista Clinical Neuroscience, que tem uma classificação para medicina 1 de A2 e uma classificação para medicina 2 de A1. Então, é uma revista muito boa. E antes a gente partir para entender como é a anosmia no Covid, ou seja, como se configura essa perda do olfato no Covid, a gente tem que entender primeiro como que o olfato funciona. Então, como que o olfato vai funcionar? Primeiramente, uma molécula química odorante, que pode ser derivada do café, por exemplo, entra na cavidade nasal através da inspiração. Então, essa molécula química vai se dissolver no muco secretado pelas glândulas de Bowman, ficando então dissolvida na mucosa nasal. Então, essas outras proteínas, que são chamadas proteínas ligadoras de odor, ou abreviadas para OBPs, vão transportar essas moléculas que foram dissolvidas, né, no muco aos receptores olfatórios, que por sua vez estão presentes na membrana plasmática dos cílios, que são prolongamentos dos neurônios receptores olfatórios presentes na mucosa nasal. Então, essas moléculas chegarão a esses receptores através, né, das proteínas OBPs. E aí, essa molécula, então, vai se ligar a esse receptor olfatório presente na membrana, né, nesse cílio, e vai ocorrer, então, a despolarização dessa membrana e a transdução desse sinal através do nervo olfatório para o centro olfatório, onde, então, esse sinal vai ser traduzido em um odor que a pessoa vai estar sentindo na hora. Aqui é uma imagem onde a gente tem, né, ilustrada toda essa via de uma forma mais simplificada, onde a gente tem o odor, que seria aqui a molécula química odorante, sendo transportado, né, pelas OBPs até os cílios, encontrando receptores, né, olfatórios nesses cílios. Então ele se liga ao cílio, ao receptor olfatório, gera o estímulo do impulso nervoso, a despolarização, que então vai ser transduzida, né, até o nervo olfatório, e aí pelo nervo olfatório ela vai ser levada até o centro do olfato, lá no cérebro, no sistema nervoso central, e vai ser traduzida em um odor que a pessoa vai estar, né, sentindo. Então, já que a gente sabe agora como que o olfato funciona, como é a via do olfato de forma simplificada, a gente vai discutir um pouco sobre como é a anosmia, como ela se configura no Covid-19. Bom, todos esses fatores que eu botei aqui nessa tela do slide, eles são fatores que podem ter uma contribuição, mas que, assim, ela ou é mínima ou ela ainda é discutível, assim, é uma contribuição que não se sabe se ela é totalmente importante ou não, né, para a anosmia no Covid-19. Então, a gente vai ter obstrução nasal, rinorreia, síndrome da fenda olfatória, que é uma síndrome rara de inflamação nessa região anatômica que é a fenda olfatória e que ela acontece em poucos casos de Covid-19. Resposta imune extrema, alteração dos neurônios receptores olfatórios e alteração do sistema nervoso central. Então, como eu disse, todos esses fatores aqui, eles, assim, alguns desses fatores, eles são não se sabe ainda o quão importantes eles são, né? Possuem poucas evidências de que eles são realmente importantes na anosmia para a contribuição, né, da perda do olfato no Covid-19. Então, os principais fatores seriam a resposta imune extrema e a alteração dos neurônios receptores olfatórios, né, ou de seus componentes. Então, por que a obstrução nasal, a rinorreia, a síndrome da fenda olfatória e a alteração do sistema nervoso central não são fatores que assim, apesar desses fatores poderem sim causar anosmia, por que eles não estão destacados nesse slide? Bom, isso acontece pelo fato de que em pacientes com síndromes leves, né, com quadros leves de Covid, ou até mesmo pacientes assintomáticos, o primeiro sintoma acaba sendo a anosmia. Ou seja, o paciente não está com nenhum tipo de secreção exacerbada, ou seja, só pelo fato do paciente ser um quadro leve, ou seja, não apresenta obstrução nasal, nem rinorreia, nem síndrome da fenda olfatória, e mesmo assim apresenta anosmia, já fala sobre como esses três primeiros fatores não são os fatores principais causadores de anosmia em um paciente infectado pelo Covid-19. Porque mesmo os pacientes que não apresentam esses sintomas, ainda assim têm essa anosmia. E a alteração do sistema nervoso central, ela também é pouco provável, uma vez que o paciente tem que estar mesmo, né, seguindo o mesmo raciocínio. Mesmo pacientes que estão com quadro leve de Covid, ou seja, não estão sofrendo uma inflamação sistêmica muito importante que possa acometer diretamente, né, o centro olfatório lá no sistema nervoso central, mesmo nesses pacientes em que não tem esse acometimento direto, eles ainda apresentam, né, alguns ainda apresentam anosmia. Ou seja, essa alteração do sistema nervoso central também não é o principal fator causador de anosmia nesses pacientes infectados. E sim, seria essas duas que eu destaquei, sendo principalmente a alteração dos neurônios receptores olfatórios e componentes adjacentes. E um fator colaborante mais importante seria a resposta imune extrema. Então, como eu disse, né, o fator principal seria a alteração desses neurônios receptores olfatórios, seria a mais provável causa, né? E isso é corroborado, né, por diversos fatores, diversos motivos que eu vou explicar mais posteriormente no trabalho, mas uma questão legal, que já é interessante falar agora, é que isso é corroborado pelo mecanismo de ação de outras coronaviroses humanas, né? Então, como a gente sabe, o coronavírus não é a primeira coronavirose humana, e nas outras coronaviroses humanas, que são mais antigas, né, e mais estudadas, a geração de anosmia no paciente, ela é mais ou menos semelhante, né, por esse mesmo mecanismo de ação, ou seja, um acometimento dos neurônios receptores olfatórios que vai gerar, né, toda essa alteração no olfato do paciente. Só que chegamos agora a uma questão que difere o Covid-19 das outras coronaviroses humanas, e isso é:
Nas outras coronaviroses humanas, tem-se um acometimento direto do neurônio receptor olfatório, enquanto que no COVID é um acometimento indireto do neurônio receptor olfatório, e sendo que esse acometimento indireto é causado por um acometimento direto das células sustentaculares, que são células de suporte presentes no epitélio olfatório. Então, vamos lá, quais são essas células, o que são essas células sustentaculares e quais são as suas funções? Vamos compreender um pouco melhor para poder entender a infecção delas pelo COVID. Bom, as células sustentaculares têm uma intrínseca relação com os neurônios receptores olfatórios, que podem ser abreviados em ORN. Primeiramente, uma das suas primeiras principais funções seria a proteção desses neurônios. E isso acontece por meio de uma enzima que essas células sustentaculares têm, que é uma enzima, uma enzima do citocromo P450, né, que é uma enzima que é capaz de oxidar xenobióticos, que são basicamente moléculas químicas estranhas ao organismo. E quando ela oxida essas moléculas químicas, ela gera uma detoxificação dessas moléculas, ou seja, ela protege os neurônios de uma concentração dessas moléculas químicas que podem lesionar, né, dessas moléculas químicas lesivas, e assim, oxidando essas moléculas químicas, ela protege o neurônio de danos posteriores e assim promove uma ação tranquila dele ali no ambiente. Outra coisa é a endocitose dos complexos de proteínas ligadoras de odor, OBPs, ligadas aos odorantes, após o início da transdução dos sinais nos cílios dos neurônios olfatórios. Então, você tem lá o complexo de proteína OBP, né, que está ligado à molécula química, transportando essa molécula química até o receptor olfatório, no cílio. Uma vez que esse sinal é feito, né, despolarizou o cílio, esse complexo não é mais necessário, porque o seu processo já foi realizado. Então a célula sustentacular, ela vai vai endocitar, né, vai gerar endocitose desse complexo, e assim vai permitir, né, vai abrir espaço para que outros complexos possam chegar ali e outras moléculas químicas possam gerar o seu estímulo para que a pessoa possa sentir outros odores, né, e assim a cascata de olfato continua seguindo e a pessoa continua sentindo diferentes odores de forma progressiva. Tudo isso acontecendo de maneira muito rápida. E a terceira função, não menos importante, é o suprimento adicional de glicose a esses neurônios, principalmente à região dos cílios, né, aos prolongamentos desses neurônios. E isso acontece porque o olfato em si é uma tarefa que demanda muita energia, então o gasto energético é muito grande e precisa desse suprimento adicional de glicose para que essa função continue sendo empenhada de forma a ser 100%, né, funcionar normal. Então, essa imagem aqui é uma imagem que ilustra, né, ilustra o epitélio olfatório, e basicamente nós temos aqui em azul as células sustentaculares, que eu estava falando no slide passado, e em laranja as células, os neurônios olfatórios, os neurônios receptores olfatórios. Bom, uma coisa que o artigo traz que é muito importante é que para o COVID infectar a célula, ele precisa se ligar a um receptor específico que é expresso na membrana da célula, que é um deles, né, são vários receptores que ele diz, mas o principal é o ACE2, tá aqui na imagem. Então, quando o COVID, aqui, né, o vírus, ele se liga a esse receptor, ele vai lá, infecta, adentra a célula e gera a infecção do epitélio olfatório. E então, como eu estava falando, uma diferença para as outras coronaviroses é que nos neurônios receptores olfatórios não se tem esse receptor ACE2, apenas nas células sustentaculares. Ou seja, nessas células sustentaculares é que o COVID vai se ligar a esse receptor e infectar. E assim vai causar, né, um acometimento indireto dos neurônios receptores olfatórios. Diferente de outras coronaviroses, onde o vírus adentra e infecta diretamente o neurônio receptor olfatório e causa uma lesão deste, né? Então, é um fato aí muito legal que diferencia o COVID-19, né, das outras coronaviroses. Essa questão de ele infectar mais as células sustentaculares do que diretamente, né, os neurônios olfatórios. E uma outra célula que também está nessa imagem, que é importante, é a célula progenitora, que vai servir para renovar, né, depois que a infecção do COVID acabar, renovar esse epitélio olfatório e trazer de volta o olfato. Mas isso a gente vai falar mais posteriormente. Então, quais seriam as consequências da infecção das células sustentaculares pelo COVID-19? Bom, tendo em vista todas as grandes funções, né, o importante papel da célula sustentacular em suprir o neurônio e promover um ambiente saudável para ele continuar funcionando, não se espera menos do que um acometimento indireto desses neurônios quando se tem uma infecção dessas células sustentaculares. E o que observa-se, né, em estudos em vivo, feito com hamsters e ratos, é que quando você tem essa infecção pelo COVID, os cílios neuronais, que contêm os receptores olfatórios, né, que são esses cílios que são os prolongamentos dos neurônios, esses cílios desaparecem. Ou seja, apesar dos neurônios propriamente ditos não serem infectados, a infecção das células sustentaculares leva à perda dos cílios desses neurônios. Por quê? Porque todas as funções que são desempenhadas pelas células sustentaculares ficam acometidas, e assim ela não consegue proteger o neurônio, e isso gera o desaparecimento dos seus cílios. E como é nesses cílios que os receptores olfatórios estão localizados, sem esses cílios, tem uma perda da condução do estímulo olfatório, e consequentemente esse sinal não chega ao centro olfatório, e a pessoa não sente cheiro. E aí, como que ocorre a regeneração dessas células? Bom, a gente sabe que, obviamente, excluindo aqueles casos, né, aqueles casos mais raros, onde a perda do olfato permanece por meses, né, no paciente, de forma geral, o olfato tende a voltar com 1 a 2 semanas no paciente. E essa renovação, ela é feita através de uma diferenciação de células progenitoras, né, que são aquelas células que eu demonstrei naquela imagem e falei que a gente iria comentar mais tarde, né. Então, essas células progenitoras, elas se diferenciam em células sustentaculares e neurônios receptores olfatórios, e além disso, os neurônios receptores olfatórios também podem se renovar através de neurônios receptores olfatórios imaturos pré-existentes, ou seja, esses neurônios imaturos vão sofrer um processo de maturação e vão renovar, né,
aqueles neurônios que foram lesionados e que não estão mais funcionando, que perderam seus cílios. Então, partindo agora para inflamação intensa. Eu destaquei naquele slide primário de anosmia no Covid-19 lá no início do trabalho, tanto a inflamação sistêmica intensa, né, quanto a alteração dos neurônios receptores olfatórios. Isso é pelo fato de que, por mais que a alteração dos neurônios receptores olfatórios seja o fator principal, né, que causa mais e fortemente, né, a anosmia no paciente infectado pelo Covid-19, a resposta inflamatória intensa ela também tem, né, uma participação, é um fator colaborante. Então, a inflamação intensa ela vai ser caracterizada por um infiltrado inflamatório massivo, principalmente de macrófagos, né, no epitélio olfatório, e uma grande liberação de citocinas pró-inflamatórias, principalmente TNF-alfa, né? Principalmente não, assim, um exemplo seria TNF-alfa. E isso basicamente, né, caracteriza uma resposta imune inata local, que vai gerar um acometimento de todo o epitélio olfatório. Então vai gerar um acometimento dos neurônios receptores olfatórios, vai gerar um acometimento das células sustentaculares e das suas funções. Então todo esse processo inflamatório também vai impactar o funcionamento normal do epitélio olfatório e vai acabar contribuindo para essa anosmia que já estava presente no paciente, devido à alteração dos neurônios. Só que é improvável que isso seja um fator que possa causar de forma independente a anosmia. Como a gente já tinha falado, né, a questão daquele raciocínio básico. Se existem pacientes que têm um quadro muito leve de Covid-19, mas que mesmo assim apresentam anosmia, é pouco provável que a inflamação intensa seja um fator que cause de forma independente, né, e primordialmente a perda do olfato. Por quê? Tem paciente que não tem inflamação intensa, tem um quadro bem leve de Covid e que mesmo assim tem perda do olfato. Ou seja, ela não é o principal fator. Seria mais mesmo, né, o fator de alteração direta, ou melhor, alteração indireta, né, dos neurônios receptores olfatórios. E conclusões. A primeira conclusão é que esse artigo é muito legal porque ele destaca que essa é a primeira evidência clara de infecções virais, para infecções virais, quer dizer, que o acometimento de células sustentaculares leva à perda do olfato. Ou seja, em outros vírus, né, geralmente tem-se um acometimento direto, uma infecção direta dos neurônios receptores olfatórios. Então, essa evidência em vivo do Covid-19 agindo no epitélio olfatório é a primeira evidência que destaca como que o acometimento dessas células de suporte, né, as células sustentaculares, pode levar a uma anosmia também, né, uma perda do olfato no paciente. Algo que é necessário investigar é a migração do Covid-19 do epitélio olfatório para o cérebro através de axônios olfatórios. Por quê? Como o Covid é um vírus novo, né, tem essa discussão se ele é capaz ou não de migrar da célula sustentacular para o neurônio receptor e do neurônio receptor migrar através dos seus axônios para o nervo olfatório e assim percorrer o caminho até o sistema nervoso central, até o centro do olfato. Então, isso ainda está sendo muito discutido, porque a hipótese mais aceita é que o Covid, ele geralmente, na maioria das vezes, ele só infecta mesmo a célula sustentacular. Só que tem alguns estudos que mostram que pode ser que o Covid também consiga infectar o neurônio receptor olfatório. Só que são estudos ainda meio duvidosos, onde o método de análise não permite diferenciar células muito claramente, né? Células neuronais de células não neuronais, então pode ter uma confusão aí, né? De células neuronais com células não neuronais, o que pode, né, trazer um viés aí, né, no resultado desse estudo. Então a hipótese mais aceita é que o Covid não consegue infectar o neurônio receptor olfatório, ele se concentra mais na célula sustentacular. E aí, né, outra conclusão é que então a anosmia persistente, ela deriva de quê? Se o Covid não consegue infectar lá o sistema nervoso central, até a realização desse trabalho aqui, né, tem-se como hipótese mais aceita que ele não consegue infectar o sistema nervoso central. Se ele não consegue, né, por que tem pacientes que têm anosmia persistente, né? Por que isso acontece? E isso seria pela infecção de células progenitoras e células tronco pelo vírus. E isso é pelo fato de que, como eu havia mostrado naquela imagem, se vocês voltarem depois naquela imagem, vocês vão ver que as células progenitoras também têm um receptor ACE2, que é o receptor que o Covid se liga, né, o Covid-19 se liga para poder infectar a célula, conseguir entrar dentro da célula. Então, a célula progenitora também tem esse receptor, o que faz com que o Covid também possa infectá-la, né? E se o Covid infecta uma célula progenitora, né, que por sua vez, posteriormente, depois do final da infecção, vai servir como uma forma de renovação, né, ela que vai renovar o epitélio olfatório, se o Covid infecta essa célula, quer dizer que a renovação do epitélio olfatório vai ficar deficitada, o que resulta, né, em uma anosmia mais persistente, o paciente demora mais tempo para recuperar o olfato, né? Então, seria aí por causa dessa infecção dessas células progenitoras. E uma última conclusão, muito interessante também, é a susceptibilidade genética de cada indivíduo para a infecção por Covid-19, porque como eu demonstrei, o Covid precisa da expressão de certos receptores na membrana da célula para ele poder conseguir infectar. E essa expressão é genética, ou seja, é a sua genética que vai definir se esse receptor está muito expresso na membrana ou se ele está menos expresso na membrana das células, né, das células que ele geralmente está expresso. Ou seja, isso vai definir se o paciente, a genética do paciente que vai definir se ele vai ter uma infecção muito grave de Covid, uma infecção que vai se desenvolver, vai gerar mais inflamação no paciente, ou se ele vai ser um paciente assintomático. Então, a gente sabe que existem várias doenças que tem uma participação genética muito importante, como tuberculose, né, que vai depender da resposta imune para ver se vai ser uma doença que vai se desenvolver muito ou não, né, hanseníase também.
Mas no Covid, como é uma doença nova, é interessante nessa questão da susceptibilidade genética, que isso meio que justifica um pouco porque a gente tem uma variação tão grande de acometimento, né, de gravidade de quadro clínico entre diferentes pessoas acometidas pelo Covid, né, pelo Covid-19. Então tem gente que tem o Covid-19 e é assintomático e tem pessoas que chegam a ser internadas, entubadas e até a óbito. Então a referência bibliográfica é o artigo que a gente usou para fazer esse trabalho e é isso. Obrigado.